Seja bem-vindo de novo à Comissão Executiva. Estamos reunidos a olhar para os ambiciosos cortes que o Executivo quer fazer na saúde e de que forma que isso vai afetar a qualidade e o acesso nos cuidados de saúde dos portugueses. Professor Gouveia Pinto, estávamos precisamente a falar dos seguros, das diferenças que há em relação a Portugal e a outros países europeus, como por exemplo a Holanda. Pois, a questão que se põe-se, porque há bocadinho foi levantada a questão das pessoas pagarem duas vezes os cuidados que consomem. Ora bem, em Portugal, a maioria dos seguros, não é todos, não estou aqui a generalizar, não são todos, mas a maioria dos seguros que existem cobrem a parte que o Serviço Nacional de Saúde não cobre, ou não paga. Ou seja, a parte da comparticipação dos medicamentos, a parte não comparticipada dos medicamentos, a parte, por exemplo, da ADSE, quando se paga-se aquela taxa, enfim, nos meios complementares de diagnóstico, isso também é reembolsado pelos tratamentos dentários. Portanto, todo um conjunto de cuidados, por isso se chamam seguros suplementares, quer dizer, suplementam... Não, complementares é outra coisa. São suplementares, portanto, suplementam aquilo que o Serviço Oficial não paga. Os complementares, que é exatamente a contrapartida, não é isso. Os complementares são aqueles que cobrem os cuidados que não são de todo cobertos pelo Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, por exemplo, o seguro, vamos aos tratamentos dentários. Suponhamos que o Serviço Nacional de Saúde, como ocorreu até há muito pouco tempo, não pagava os serviços, a estomatologia. Então, o seguro complementar é para cobrir esse tipo de despesas. Ora bem, o que é que acontece? Do ponto de vista económico, o suplementar é ineficiente. Porquê? Porque exatamente diminui o efeito que o pagamento privado deveria ter em termos de moderação da procura. Enquanto que o complementar não é. Estão a ver? Sim, portanto, esta é a grande diferença. Esta é a grande diferença. Sim, mas no seguro de saúde, portanto, a parte da estomatologia é muito pouco, em termos de seguro privado, que é o que estamos a falar, não é? Portanto, o seguro de saúde, sim, porque a estomatologia é muito pouco. A estomatologia é complicada. É muito pouco e está muito limitado, que sei lá, há seguros que cubram estomatologia, normalmente estão limitados a 400 euros ou lá o máximo 1000 euros e acabou. E nós vamos fazer um tratamento de qualquer um dentista, lá vão uns 1000 euros, aos 400 euros, não dá hipótese nenhuma. O seguro português tem duas vertentes fundamentais. Uma é essa de pagamento daquilo que o Serviço Nacional de Saúde não cobre. E a outra é a ultrapassagem de filas de espera. São estas duas fundamentais. Vantagens. Não, mas isso na parte do reembolso, não é? Portanto, há duas modalidades do seguro de saúde. É o reembolso, não é? E é o management care, não é? Portanto, o management care, eu vou ao hospital. Portanto, tenho o seguro de saúde, vou diretamente ao hospital. Ultrapassa a fila de espera. Mas vou logo ao hospital e isso tratado, não é? Portanto, o reembolso, depois participa naquilo que 90% ou 80% do que seja esteja fixado, não é? Mas o management care não. Acaba por ser o meu Serviço Nacional de Saúde. É aí que eu vou sempre, não é? Muito bem. Falamos de cortes na saúde. Não vai ser uma tarefa fácil, não parece ser uma equação fácil. Começamos por aqui, cortar 800 milhões na saúde, tendo em conta que já foram tomadas algumas medidas de austeridade, algumas medidas também reformistas que já vêm desde o tempo de Correia de Campos e que se podem aqui enumerar. Algumas delas reduziram 11% nos custos operacionais, os hospitais de empresa que são obrigados agora a entregar o plano de contenção de custos, são medidas de agora também, limites nas horas extraordinárias, redução do valor da hora paga para 25 euros em caso da contratação de empresas. Onde é que se pode ir mais sem cortar especificamente nos cuidados de saúde aos portugueses? Olha, eu queria, vou já direto, mas queria só apenas, por causa da questão dos hospitais e empresas, quando se falava também de 1/3, lembrei-me de um número que era importante. 1/3 do capital social inicial desses hospitais continua por realizar, e só aí estão 400 milhões de euros que os hospitais não têm e que deviam ter. Por outro lado, o total das dívidas dos subsistemas, quer ligados ao Estado, quer ligados aos privados, é extremamente elevado e, portanto, o hospital também precisa desse dinheiro. Só para terminar esta questão dos hospitais empresa. Relativamente ao tema, sabe, os custos estão identificados, ou seja, as áreas onde devem incidir os cortes estão perfeitamente identificados. Há uma área, no entanto, que tem a ver com a própria, que não é tão material e tem mais a ver ao nível da gestão hospitalar. A gestão hospitalar, penso que há muito a fazer e um trabalho que foi interrompido no tempo do Dr. Luís Filipe Pereira, o Ministro da Saúde, que introduziu na altura a obrigatoriedade de planos estratégicos e planos operacionais nos hospitais empresa.
E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, por exemplo, um diretor de um serviço clínico, se for, de alguma forma, responsabilizado pela elaboração do seu orçamento, em que o seu orçamento não é o orçamento do ano anterior mais uma percentagem, ou menos uma percentagem, é a forma como ele pode gerir melhor o seu departamento, dando-lhe, por exemplo, autonomia para que ele possa, por exemplo, fazer a retribuição dos médicos, dos enfermeiros que estão sob a sua supervisão, não de acordo com um ordenado fixo e horas extraordinárias, mas, por exemplo, recorrendo a incentivos, recorrendo a variáveis. Ora, isso permitia fazer algo que não tem sido feito. Era a optimização dos recursos. Eu penso que por aí há muito, muito trabalho. Ou seja, antes de se entrar... Mas consegue-se quantificar? Fala-se, por exemplo, e creio que isso pode incluir a gestão também dentro do desperdício, porque o desperdício também tem a ver com os recursos humanos, se não estou enganada, não só com os medicamentos, mas também com os serviços que são prestados nos hospitais. Toda essa questão deveria ser incluída nesse desperdício que está contabilizado entre 20% a 30%? Provavelmente, naturalmente que sim, e a optimização da própria capacidade instalada, que é uma palavra que foi ultimamente utilizada e que eu estou totalmente de acordo, porque, por exemplo, não é possível haver blocos operatórios, por exemplo, que não estão, de alguma forma, operacionais em determinadas horas do dia, podendo, por exemplo, mas isso que lá está, isso pressupõe uma nova atitude. Sabe qual é o meu medo? O meu medo nestas questões, destas medidas que têm estado a ser introduzidas, é que isso tem alguns riscos. Os riscos de saber se essas medidas são ou não são atingíveis. Porque se não forem atingíveis, aquilo que pode vir a acontecer é esconder a despesa por baixo do tapete e nos anos seguintes logo se há de verificar, que é aquilo que tem vindo ano após ano a ser colocado. A segunda questão, que também tem algum problema, é que quando nós estamos a cortar alguma coisa, nós estamos a tirar receitas a outras entidades. Estamos a cortar provavelmente também salários. E isto cria um grupo de protesto. Ora, a gestão do grupo de protesto vai ser um teste muito grande ao ministro. E será que ele é capaz de o fazer ou não? Outra questão bastante interessante que tem a ver com o seguinte. Nós temos estado a falar sempre muito no foco da eficiência das organizações. Mas será que os resultados alcançados pelo Serviço Nacional de Saúde, que, relembro, faz no próximo dia 15 de setembro, há 33 anos foi criado, mas que mesmo assim ainda existem qualquer coisa como... Ainda há um número muito significativo de pessoas que ainda não têm médico de família, por exemplo. Isso também foi dito pelo Sr. Ministro. Mas uma das coisas que eu quero é, será que os resultados alcançados com todo este serviço vai de encontro àquilo que são as efetivas necessidades de todos nós? Vamos obter aqui algumas respostas. Eu gostava de falar relativamente aos recursos humanos. Por exemplo, falou há pouco da má distribuição dos recursos humanos. É possível cortar nos recursos humanos quando se fala de saúde ou é tudo uma questão de melhor gestão? Tirar daqui Isso é uma consequência, para não é? ali. Isso é uma consequência da melhor gestão, não é? Portanto, depois de feito o diagnóstico, que é aquilo que o Ministro tem dado a fazer, penso eu, e, portanto, tentando otimizar as instalações, não é só os recursos humanos, porque há de haver instalações também. Por exemplo, se houverem centros hospitalares que podem estar duplicados ou triplicados ou quadriplicados, há que ver se são necessários haver tantos centros para fazer a mesma coisa. Portanto, se calhar havia que reduzir centros, não é? Portanto, estou-me a imaginar, por exemplo, eu vejo todos os dias, nós passamos por Lisboa. O caso de Coimbra. Duas maternidades em Coimbra. Justifica-se duas maternidades em Coimbra? Não faz sentido nenhum. Portanto, falámos há pouco lá fora sobre o problema das cirurgias torácicas que existem. Cardiotorácicas que existem 4 no país. Justifica-se haver 4? Não podem ser só 2? É evidente que este processo de racionalização dos próprios serviços vai ter consequências depois nas pessoas, não é?